Fala galera Smart, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí com mais uma live. Hoje vamos falar com a nossa mentorada Sheila Santana. Ela tem 12 arrematações e entrou na mentoria no ano passado, aí no segundo semestre, quase já no final do ano, para mostrar para vocês que quem realmente quer, se dedica, consegue resultado. Bom dia, Sheila, tudo bom? Bom dia, Pierre. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia, bom demais te receber aqui, Sheila Santana, é mentorada da turma 22. Turma 22 foi que período mais ou menos do ano passado, você lembra? Então, na verdade, eu quero fazer uma correção. A turma 22 foi desse ano, de janeiro desse ano. Rapaz, o Eu negócio, entrei em janeiro desse eu tava ano. achando que 22 era finalzinho do ano passado, mas é início Foi desse ano mesmo. janeiro isso, Surpreendente, janeiro. né? E já tá com 12 arrematações. Na verdade, ontem fiz mais uma e fiz as contas aqui com 13. Olha aí, 13. ó. 13 arrematações, entrou em janeiro, estamos no mês 8. Tá na média aí, excelente, né? Minha meta era fazer 15, No ano. mas a meta já aumentou um pouco agora no ano. É, Vai dobrar a meta aí, né? Do jeito que tá. tomara, Olha, tomara. legal demais. Mas antes da gente falar aqui de leilão, comenta um pouquinho aí de quem é a Sheila, com o que que você trabalha, de onde você é. Se você já tinha alguma experiência com imóvel, porque 12 arrematações, 13 agora em pouco tempo, né? Do início do ano para cá é muita coisa. Comenta aqui então um pouquinho dessa sua trajetória até chegar no leilão de imóvel. Então, Pierre, eu sou engenheira de materiais de formação. É, Travou aí um pouquinho pre- para mim, não sei se travou para vocês. Deixa eu só ver aqui se está funcionando. Tá ok? Tá Para mim ok. tá ok aqui. Tinha travado um pouquinho aqui para mim, mas já voltou. Tá. Então, como eu falei, eu sou engenheira de formação, já tenho mais de 20 anos trabalhando como CLT em grandes empresas, duas delas, as duas últimas multinacional americana do ramo automotivo, né, onde inclusive eu ainda trabalho. E sou paraibana. Morei 12 anos na Bahia. Na pandemia, voltei para Paraíba. Fiquei trabalhando 2 anos aí de home office, prestando serviço para os Estados Unidos, para uma multinacional, na qual eu era funcionária. E, e agora eu estou trabalhando para uma outra empresa aqui em Pernambuco, aqui pertinho. Moro em João Pessoa, e aí trabalho aqui em Pernambuco para essa multinacional do ramo automotivo. Os leilões entraram para mim porque eu sempre fui muito curiosa e sempre busquei algo para empreender, para ter, multiplicar alguma coisa que eu conseguia guardar, né, economizar. Eu falo sempre para os meus colegas que educação financeira é muito importante e eu, desde muito cedo, aprendi isso em casa, com os meus pais, principalmente com minha mãe. E depois que entrei na faculdade também estudando. Então sempre nunca fui de gastar tudo que eu ganhava. E aí sempre guardei um pouco do que eu ganhava. E pesquisava, estudava muito sobre investimentos. Investimentos na bolsa, em vários sentidos. E sempre gostei de imóveis. Quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, eu peguei tudo que eu consegui guardar e vendi um carro que eu tinha ganhado do meu pai e comprei meu primeiro imóvel. Na época, esse imóvel saiu por R$ 40.000. Depois de alguns anos, eu vendi ele por 130. Aí eu já vi que imóvel era um bom negócio. Depois comprei, investi no imóvel na planta, fiz um bom negócio porque o imóvel, que inclusive esse imóvel que eu moro hoje, construíram um grande parque do lado, então o imóvel se valorizou muito, além de eu ter comprado com um preço realmente mais acessível. Depois comprei um imóvel de um cara que estava querendo se desfazer do imóvel para pagar uma dívida judicial aí, de uma situação jurídica, que ele tinha perdido um caso. E também comprei pela metade do preço, porque eu tinha uma economia, o cara queria vender rápido, e aí eu fiz uma proposta para ele e ele aceitou. Então, assim, foi um excelente negócio. Então, eu sempre vi como sendo um ótimo negócio a questão do investimento no imóvel. Apesar da liquidez ser baixa, mas muito seguro e com uma possibilidade de valorização muito boa.
né? Então, eu, como muitos amigos que sempre, eu vejo muito pessoal falando que, investir na bolsa, sempre investir na bolsa. Eu também, até hoje, eu ainda tenho alguns investimentos, né, guardados, investidos na bolsa. Eu dividi meus investimentos, mas com relação aos leilões, o que eu tenho visto realmente tem se confirmado é, por ser uma questão muito sólida o imóvel, né? Ó, Na legal pior demais. na pior das situações, você tem o bem. A bolsa não. Se acontecer algo e der errado, o dinheiro evapora, né? E o imóvel não. Na pior da situação, você tem o bem ali. Se não está bom agora, mas daqui a pouco pode valorizar, se constrói alguma coisa próximo, asfalta uma rua, e aí, ou mesmo, né, algum benefício na região e o imóvel vai acabar valorizando. Exatamente, né? O imóvel ali é certeza de lucratividade e investimento seguro. Mas legal demais que ver aqui que você começou aí com leilão, mas você já tinha um interesse por imóvel, já tinha feito algumas transações, né? Já sabia que imóvel era um mercado legal e você sempre teve interesse. Aí conheceu o leilão e começou com leilão de imóvel. Comenta aqui, você tem 12 arrematações. Tem alguma específica aqui que você queira comentar? Se teve alguma mais atípica, pode falar também de problema, que a gente também traz problema para cá. A gente sabe Sim, que negócio tem problema. Tu já falou aí, já falou certo, né? É empreender nos leilões, porque leilão é um empreendimento, não é um investimento, é diferente, né? uhum, Então, pode comentar aqui, fique à vontade, se quiser escolher algum desses aí para comentar. tá bom. Bom, tem bastante história para contar aqui, né? Em função desses 13 imóveis, dá bastante bagagem, dá bastante repertório para a gente conversar, mas vou escolher algumas coisas aqui para até ajudar o pessoal que está nos assistindo aí. De fato, o que acontece? A primeira vez que eu ouvi falar de leilão foi durante a pandemia. Eu vi um influencer que trabalha com outra área falando que leilão era muito bom. Eu tentei tipo, uns 3 anos atrás, achar alguma coisa na internet, mas não achei, de cursos, não achei. Depois eu esqueci e passou. Quando foi no final do ano passado, eu tenho um colega, um amigo que ele é corretor, e aí um dia, conversando com ele e uma outra amiga, ele falou, aí eu falei, estou procurando, acho que eu vou construir alguma coisa. E eu já comprava alguns lotes de terrenos na minha cidade, que eu sou do interior da Paraíba, e pensava em um dia construir. Aí fiquei comentando com ele, acho que eu vou construir alguma coisa para vender, para ganhar um dinheiro a mais. Aí ele falou assim para mim, ele é corretor, ele falou, por que você não investe em leilões? Aí eu falei, mas já procurei informação, mas não sei como é que faz isso? Aí ele me deu umas explicações rápidas da venda direta online, da venda que está com o cronômetro zerado. Aí eu falei, interessante, me fala aí como é que é. Aí me deu o site da Caixa onde eu olhava, aí falei, tem 2 imóveis aqui que eu olhei recentemente, aqui em João Pessoa, vou te sugerir aqui, dá uma olhada lá. Aí, se você quiser, arremata, me coloca meu Cresce lá. Isso foi em novembro do ano passado. Aí eu fui, olhei, aí falei, poxa, realmente o preço muito abaixo do valor de mercado, porque eu já tinha uma ideia, que eu vinha conversando com algumas pessoas que constroem, de qual seria o custo para para construir, né? E aí eu tinha em mente, assim, em média, um imóvel popular na faixa de 70, 80 mil, dependendo da região. É o que se gasta. E ainda você tem que ter funcionário, é bem trabalhoso também a construção. Não é que não seja ruim, mas como eu trabalho, sou CLT, tem que cumprir horário, é mais complicado para mim. Aí eu fui lá, vi esses 2 imóveis que ele indicou e acabei arrematando. Arrematei sem fazer diligência. Ele tinha feito diligência em um deles. Eu não tinha feito diligência. Um desses imóveis é um apartamento aqui em João Pessoa e um outro, uma casa no interior, na cidade próxima onde moram os meus pais. Eu fui lá e arrematei, assim, bem corajosa. Eu digo, vou separar um dinheiro aqui e vou testar. Como é imóvel, eu já tinha na minha cabeça que se tudo desse errado, eu ainda ia ter o bem, para em algum momento me desfazer dele, né? E retornar o dinheiro que eu havia investido. E aí arrematei, quando fui lá, aí eu fui lá para tomar, eu fui procurar saber onde era, né, os imóveis. Aí, para minha surpresa, o primeiro imóvel, o apartamento, estava Ó, desocupado e, na verdade, nunca tinha morado ninguém.
agora tinha algumas infiltrações e tal, por conta de parede úmida e tal. E aí já entrei, comecei com a reforma, já me animei. Depois, aí o segundo imóvel, eu demorei a ir lá. A documentação, me enrolei um pouco, porque o corretor, ele não era smart e também não tinha hábito de fazer essas atividades à distância. Então, a documentação demorou um pouco e eu fiquei um pouco aguardando, mas quando fui também foi a negociação super amigável. Assim, vou passar alguns números até para o pessoal se situar, Pierre. Como eu sou engenheiro, também gosto muito de estatística e os números que É vocês também passavam para mim, o fui famoso, pesquisar no mercado a e famosa realmente pergunta faz lá muito sentido. do Renan, né? Comprou por quanto e vale quanto, né? É, isso. Ó, assim, só para vocês terem ideia, dos 13 imóveis, só, até o momento só teve um que eu tive que entrar com emissão na posse. Ó, Os demais, legal, né? Tudo é, amigável, apesar de né? ter Ou tudo desocupado. amigável, tudo amigável. Teve imóvel que realmente eu não tive que fazer absolutamente nada para tomar posse. Tem um imóvel que eu arrematei, só eu e uma sócia que eu tenho, que me ajuda bastante com as reformas. E eu fui no feriado de Páscoa, no domingo, eu estava voltando de viagem, ia passando pela cidade e fui lá e perguntei para a vizinha. E ela disse: Não, esse imóvel não tem ninguém. Tem um rapaz que vem de vez em quando aí, que eu acho que ele faz isso só para meio que assegurar, mas todo mundo sabe que esse imóvel estava no leilão e tal. Aí na mesma hora eu arrumei um chaveiro, mandei abrir, filmei. Aí vi que tem umas coisas dele lá, mas pouca coisa, assim, nada demais. Aí mandei trocar a fechadura, e falei para a vizinha: se ele aparecer, você fala para ele me ligar. E diga para ele que as coisas dele eu vou guardar e que ele pode vir buscar no dia que ele quiser. Aí já chamei pedreiro, já comecei a obra e as coisas dele guardadas lá no quarto. Isso aí, ó. Desmatando a raiz, né? Não tem esse negócio, não. Vai lá, tá desocupado, toma posse e. Isso. E depois ele passou de boa, nunca vi, nunca falei com ele, ele nunca me ligou, passou e pegou as coisas dele com o pedreiro e largou tudo e foi. E o imóvel tá à venda lá na Smart Link e não tive nenhum problema. Na minha primeira, nas minhas primeiras garimpagens, eu fui, no primeiro imóvel, eu fui fazer a minha primeira diligência. Aí tem uma história engraçada que eu fui lá, aí vi a casa era muito boa, e eu uso muito, assim, da minha criatividade para fazer abordagens, quando eu vou fazer diligência ou quando eu vou orientar alguém para fazer as diligências. E nesse dia eu cheguei lá, bati na porta e chamei por um nome aleatório qualquer lá e falei que tinha ido buscar uma encomenda na casa. Aí a pessoa abriu um adolescente, aí eu falei: tem, seu Fernando mora aqui? Aí, não, não tem nenhum Fernando aqui. Disse: acho que me deram o número errado. Aí ela disse: o que foi? Eu disse: não. Aí nisso ela abriu o portão. Aí eu comecei a olhar a casa, né? Aí eu falei: não, vim deixar uma encomenda, mas não tem a pessoa aqui e tal. E se você mora aqui há muito tempo? Mora com quem? Com os meus pais. A menina começou a contar tudo. Aí falou: e quem são seus pais? Eles estão aí? Não, eles são donos daquela venda ali, mais na frente, na mesma rua. Aí, aí pode falar com eles lá. Aí eu saí, fui lá falar com o pessoal: bom dia, boa tarde e tal. Aí comecei a conversar, peguei várias informações que o cara não sabia quem eu era. E eu já sabia que ele era o dono da casa. Só que ele é um cara empreendedor, tem um mercadinho na rua. Aí eu me envolvi emocionalmente. Aí eu falei, aí não tive coragem de arrematar a casa. A Pois casa é, tem. aí, ó. Por isso que a gente fala Então, para não visitar o imóvel antes, justamente para não se emocionar e nem às vezes cair na historinha do morador, né? eu fiquei com pena. Aí eu falei: esse negócio não vai dar certo desse jeito, eu tenho que mudar essa estratégia. Aí, depois disso, eu passei a. Eu faço algumas vezes quando é possível, mas na maioria mando motoboy. E aí eu vou deixar um alerta assim que, ó, motoboy, pedreiro, corretor, tem todo tipo, tá? Tem bons profissionais e tem profissionais também bem ruins. Então, às vezes é necessário uma segunda, terceira ou até como o Guaraci fala, uma quarta opinião. Porque já tive boas experiências e experiências não tão boas, que pode mascarar, digamos assim, a análise, né, do imóvel que você está garimpando.
Bom, mais alguns números aqui. É, Desses 13 imóveis, são imóveis em 4 estados, tá? Então, 4 estados diferentes. Vou falar agora dos resultados, né? Pior margem, 25%, pior ROI, 30%. Então, nunca consegui isso investindo na bolsa, O tá? pior, qual foi o melhor? O melhor margem, 200% e melhor Olha, ROI, 400%. Eu arredondei aí os números, né? Mas é mais ou menos isso. legal Então, demais. E legal o detalhe aqui inicial que você falou aqui, de 13 imóveis, só um que você precisou entrar com emissão na posse, os demais foi tudo amigável. Quando você entrou pro leilão, você tinha receio dessa questão da desocupação, ou você já, isso aí não era problema para você? Você tinha algum outro receio que não fosse esse? no primeiro momento, os 2 imóveis que eu arrematei, eu não tinha muita noção. Eu sou um pouco arrojada, tá? Eu não tinha muita noção. Depois que eu comecei a estudar, fiz o curso e aí me dediquei, aí eu vi que aí eu perdi totalmente o medo. Por isso que eu acelerei e arrematei tantos imóveis, porque eu sou um pouco arrojada. Então, e como eu estudei lá, fiz o curso, li boa parte do manual, ainda não terminei, mas li boa parte do manual, me deu muita segurança. E aquilo que o Renan fala, assim, sempre sobre informação, gente, informação é poder. Então, a gente tem na mão a ferramenta, é o curso da Smart. Então, não tem porquê a gente temer ou não fazer as coisas, porque tudo que vocês ensinaram até hoje, eu confirmo cada vez que eu faço aqui a- as arrematações, os processos, cada um deles, tá? Então, não tem por que temer. Eu resolvi também arrematar uma quantidade maior para justamente ter essa experiência de pôr a mão na massa, porque a prática realmente é o que dá bagagem para a gente, né? Só ficar olhando não vai te dar essa segurança. E tem uma coisa aqui desses 13 também, que é uma curiosidade, Pierre. Ah, por que 13 tão rápido? Porque teve uma dessas arrematações que foi em lote. Foram 5 casas de uma vez. Cinco Sim, caras de uma vez só, num lote só? sim, sim. Comenta um pouquinho aí dessas casas. Tá. Então, essa dica tá no livro, na página 73. Eu até marquei aqui, porque vocês falam sobre os sites agregadores, né, de leilões, as plataformas como a Receio, né, Isso. que, que faz parceria com outros bancos. Foi na Inclusive, Receio? foi na Receio Receio. ainda tem coisa boa lá, porque tá difícil achar coisa boa lá, né? Eu acho que a turma andou dando uma limpada, mas em breve entra novamente. Sempre entra, né? Eles fazem, organiza tudo e lança os pacotes lá. Mas foi na Receio, a gente arrematou 5 casas. Essas 5 casas, assim, uma pela outra, saiu na média de preço de R$ 17.000. Olha aí, 17 mil reais uma casa. E onde é que Isso, foi? Piauí, Piauí. Piauí. Temos uma casinha É, lá com Guaraci, uma casa aí, compramos, acho que foi, sei lá, 13 mil reais, 15 mil reais também. Desse eu tenho padrão. uma outra lá também, que foi 14 mil, mas em outra cidade. Essa foi pela Caixa. Quanto é que vale uma casa dessa lá? Então, assim, o que está nos últimos laudos lá da Caixa, em torno de 85, 90. Mas, assim, pela nossa experiência, depois da reforma, a gente consegue o valor subir aí para 120. Já tem caso de pessoal ter avaliado até em 140, porque eu tenho alguns sócios, né, nessas cotizações, nessas arrematações, né? E aí a gente vai pegando experiência de um, de outro, do que vai acontecendo, né? Do que aconteceu com processos similares, casos similares, né? Então, consegue, já tem colegas que nesse mesmo padrão de casa, conseguiu o caso avaliado em 140. Legal demais. Nós fazemos as nossas, digamos, estimativas sempre muito conservadoras, tá? Mas a gente tem expectativas muito boas nesses E imóveis. tomou posse, já começou a reforma. Como é que é essa Já, reforma à distância, né? então,
A reforma à distância, a gente fez essa aqui foi de 14 mil, a gente terminou, está sendo assinado o processo na Caixa, já tem o comprador, a pessoa que morava, na verdade, morava uma senhora e o filho está financiando para ela. Ó, legal. Ela não, ela não tem crédito, mas o filho tem crédito, ela vai pagar, mas o filho está financiando para ela. Então, está em processo de assinatura de contrato, E tá mas vendendo já fizemos por a quanto essa aí? reforma. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa anotação aqui. Ó, muito Então, imóvel. essa de 14, expectativa de 90 mil. R$ 90.000. Mas a gente está aguardando a avaliação da Caixa, né, depois da reforma. O boleto foi pago ontem para ver quanto que vai ficar. A gente já tem, mas como eu falei, a gente mantém a nossa expectativa conservadora e vamos ver o que vai acontecer depois da avaliação, que a gente já tem um crédito aprovado da pessoa, vamos ver quanto que vai chegar na avaliação da Caixa. E qual a estimativa aí de gastar de reforma em cada casa dessa? Então, nessas casas, a estimativa não é baixa, tá? É em torno de 15 a 20 mil nessas casas, porque as casas, elas realmente são bem deterioradas. As portas são muito ruins, às vezes o piso não serve, tem que trocar mesmo, então, nessa faixa. Mas, assim, tem uma que vai gastar um pouco mais, outra vai gastar um pouco menos. Essa aqui tem uma que a gente está começando essa semana que eu acho que a gente gasta um pouco menos nela. Sim, outra coisa, essa que a gente está gastando em torno de 20 mil é porque a gente fez o muro da casa. A casa não tinha muro, né? Essa parte gasta bastante também. Ah, mas tá bom demais. Pegou 15, vai gastar aí na operação toda uns 35, R$ 40.000. Vai vender aí no pior cenário por 90, né? Porque você falou que pode É, vender por 120, dependendo aí. Então aí praticamente vai ter um retorno aí de 100% do capital, né? exatamente, exatamente, exatamente. Em 5 imóveis, né? Todos eles desocupados, né? Ou já negociou a desocupação, Não, né? tem uns que ainda tem morador, mas a gente já está negociando a desocupação, mas a gente até não força a saída rápida porque a gente tem medo de ser invadido o imóvel. Então a gente mantém até a hora de chegar para fazer a reforma, que a gente está em gradativo. E Mas lá você já assim, tem parceria lá na cidade? temos sim. Temos sim. A gente, no primeiro imóvel, que é numa outra cidade, a gente. É aquela coisa, usa as dicas do Guaraci. Assim, o Guaraci, todas as conversas e lives e vídeos que ele posta, e até mesmo na experiência que eu tive de conversa com ele na Smart Experience, que é bom lembrar também que para mim foi um divisor de águas, ir no presencial lá no final de fevereiro. Fantástico, Eu só né? ti- Ó, lançamos ontem a primeira leva do lote para os tubarões. Já vamos abrir para a turma também. O evento Já abre aí que eu tô vai ser em dentro aí. BH. Agora vai ser em É, BH, hein? Top. isso. Fevereiro. Eles vão comer bastante pão de queijo lá junto. E assim, realmente faz a diferença, pessoal. Quem puder ir, faz um esforço, porque é muito boa a troca. Alguns dos meus sócios eu conheci lá, eu fiz o contato lá, as pessoas que cotizam comigo. Assim, queria agradecer de forma é, gigantesca assim, os sócios que eu tenho, que eu conheci na Smart, alguns deles e a minha sócia, que já era minha amiga fora da Smart, né, que me ajuda bastante com meus pedreiros, fala que ela tem um olhar de lince, olhar de águia, porque não passa nada despercebido nas reformas com a gente, e ela ajuda bastante nesse processo, porque como eu trabalho fora o dia todo, e aí as amizades que eu tenho feito na Smart é sem explicação. É inegável essa comunidade que é criada e assim a forma que é transparente que a gente lida, mesmo sendo negócios, mesmo mexendo com dinheiro, é realmente assim fantástico. Eu até me emociono. É, e aí, a comunidade é fantástica. Quem tá fora não entende ali o vínculo, né? A Não grande entende, família. É um não negócio entende. sensacional. Muito bom. É, Várias parcerias aí que dão resultado. Agora você falou aqui de 13 imóveis.
falou de um de 400% de ROI e outro que deu 25%. Falou os extremos. Comenta um pouquinho desses dois aí, se puder começar pelo de 400, depois fala do de 25, né, para a galera ter uma noção. Sim. Esse de 400 são esses imóveis populares. O de 400, na verdade, é um imóvel que foi alavancado. Foi com aqueles 5% de entrada apenas. E esse caso é o caso que tivemos que entrar com emissão na posse. Ó, Mas assim, é a mágica do alavancado, né? Que é maravilhosa. E eu não tinha percebido ainda, porque quando eu comecei, como eu estava com dinheiro para investir, aí eu saí arrematando até só eu e a minha sócia, sozinha, né? Basicamente, e depois aí comecei, depois da Smart Experience, veio as cotizações, aí eu passei a me sentir também mais segura para cotizar, e aí depois, nessas cotizações, veio esse imóvel que foi alavancado, mas aí deu um probleminha que o cara falou assim, na verdade o cara falou assim, ok, eu saio, mas eu só saio quando chegar uma ordem judicial aqui. Aí a gente teve que entrar, então estamos aguardando aí sair esse processo para a gente tomar posse, mas é o imóvel que vai trazer maior retorno, porque o investimento foi muito baixo, foi R$ 3.150. de Que, entrada, né? 3 mil. de entrada, porque é um apartamento de 60 mil. Um apartamento de 60 mil financiado, muita gente não sabe, mas pela Caixa você pode dar só 5% de entrada, financia o restante. Entrou com a ação de emissão na posse, já tomou posse ou está em andamento ainda? Não, está em andamento, estamos aguardando, porque infelizmente a vara é um pouco lenta, essa vara que a gente pegou. Mas vai dar certo. Estou bastante animada. Legal. E o valor de venda estimado aí qual é? 120, né? 120, que é imóvel popular na faixa de 120 mil. Ó, legal demais. Então, dessa operação, você imagina que vai tirar quanto líquido ali depois? Não, na faixa de R$ 80 mil, né? 80 mil reais. Bom É, demais. E vai gastar o quê? Uns 40 mil? 20 mil, né? Na operação? aqui tá dando, com imposto, tudo tá dando R$ 38 mil. Vamos arredondar aí 38. para os R$ 40 mil, no máximo. É. Fantástico aí, né? Um investimento fantástico. Está ocupado, né? Mas faz parte de 13 Faz aqui. parte. Um só É, não saiu amigável, mas faz parte do negócio, né? e tá dentro do plano lá dos 12 meses, né? Exato. Então, assim, aquilo que eu falei, tipo, eu comecei a estudar em janeiro, né? Nós estamos no mês 8, e esse imóvel foi arrematado, deixa eu ver a data aqui, não sei se eu tenho a data anotada aqui, mas foi um dos imóveis que foi, acho que em março, abril. Então, tá dentro do timing aí, né? É. Exatamente. Tem muito tempo ainda aí. Vai sair a emissão na posse aí. Esse cara não quis nem negociar, ofereceu algum valor para ele sair, ele não aceitou? Esse caso é bem engraçado, Pierre, porque assim, me parece que lá é uma pessoa que tomou posse de um imóvel que não é dele, ou ele está se passando por outra pessoa, porque a gente, nas conversas, tem uma série de informações que não bate, e a gente suspeita. Aí tem um cara que ele diz que é inquilino dele, não vai mandar o inquilino sair, aí tipo, o nome do inquilino não bate com o nome que está no registro, o nome dele não bate com o nome que está no registro. Então, assim, tem alguma coisa que eu acho que é mais ou menos isso. O cara tomou posse do imóvel e está alugando o imóvel. Então, ele também, assim, ele fala, aí a gente tentou algumas abordagens nesse meio do caminho para tentar tomar posse do imóvel e ele mandou uma pessoa entrar em contato conosco, falando que é o advogado dele, mas o cara, assim, fala todo o texto, tudo errado, escrevia errado, não fala nada com nada, então, assim, a gente Advogado, vê né? isso, exatamente. Então, assim, a gente deu um gelo lá, deixou para lá e disse, não, já que entramos já com o processo, vamos seguir adiante e vamos fazer da forma que tem que ser. Então, de forma bem fria, tratar isso de uma forma bem profissional mesmo, e é isso que a gente está fazendo. Mas É, vai dar certo. Daqui a pouco sai a emissão na posse aí, vai desocupar, é, reformar, se for o é, caso, vender, isso. colocar Uhum, no bolso, né? é. Então, isso aí é um retorno fantástico. E o pior aí que você falou foi de 25%, né? Que está assim com uma perspectiva, né? Ele não foi vendido ainda, mas o que é que acontece nesse imóvel? Esse imóvel é o primeiro que eu arrematei lá quando não sabia de nada, lá em novembro, que o corretor indicou.
E aí, como eu não fiz a diligência nem nada, Ah, foi aquela foi o primeira antes de teste. entrar nas massas. Isso, foi o teste. E aí, o que é que acontece? O imóvel, ele é maravilhoso. Ele é um apartamento térreo com bastante espaço. Ele é todo solto. Ele ganhou aquela área livre externa que às vezes o imóvel no térreo ganha. Só que a rua é muito ruim. Então, assim, aprendizado, localização, para mim hoje o que eu percebo é o que mais pesa no imóvel na hora de vender. Eu estou na fase de aprendizado agora da venda, né? Então, assim, pesa bastante. Apesar de, às vezes, a gente olha os relatórios de números a quanto é o metro quadrado naquela região, mas você tem que olhar o que está penalizando esse imóvel nessa região. A rua realmente é ruim, e por que, que é ruim? É, o, de um lado, tem imóveis similares do porte do meu, que são predinhos populares, e na mesma rua, na parte da frente, tem alguns imóveis meus ruinzinhos, né? Bem ruim, bem ruim. E aí, isso, quando você entra na rua, a pessoa, né, fica um pouco assim. E, e um outro fator é que tem muita construção nova na região, muita construção nova. Então, o prédio novo, o popular novo, tem muito subsídio, tem muito atrativo. Então, compete com o nosso. Então, a gente tem que baixar muito o preço para tentar desovar, né? Então, aí acaba caindo um pouco o retorno, mas é aquilo que eu falei. Não perde, não perde. O bem está ali, é seguro, e, tipo, não vai ganhar tudo que a gente imaginava, mas também não vou ter prejuízo nesse imóvel. Ó, legal demais. A Sheila aqui dando uma aula aí de precificação aqui, vários fatores importantes que devem ser considerados para avaliação. Ela aqui, ó, mostrando aí que sabe bem o que está fazendo. Muito legal. Agora, tem uma pergunta aqui que é sobre garimpagem. Eu queria que você comentasse e até como você é CLT, né? Trabalha aí, tem seu trabalho normal e tem 12 arrematações esse ano, mostrando que dá para fazer e conciliar com outro trabalho, normal como qualquer um. Então, assim, não precisa viver voltado especificamente para leilão, ter todas as horas do dia destinadas. Comenta um pouquinho como é a sua rotina de garimpagem, né? Com que frequência você garimpa, né? Quantas horas por dia ou por semana. E se você tem algum filtro específico, né? Pelo que eu vi aqui, você foca mais nos populares, né? Então, comenta um pouquinho da sua estratégia e rotina de garimpagem. Então, é assim, como eu saio muito cedo para trabalhar, às 6 horas eu já estou saindo, eu costumo ver as lives de manhã no ônibus, quando estou indo para o trabalho, e minha rotina de garimpagem, às vezes, eu acordo mais cedo, 4 da manhã, e tiro uma horinha ali para olhar alguma coisa, ver alguma coisa dos imóveis, e à noite, depois que eu chego do trabalho. As reuniões também com os amigos que a gente cotiza é, à noite, né? E às vezes a gente vai até tarde aí discutindo, alinhando estratégias. O filtro, no momento, assim, tem sido os populares, né? Por conta desse, que eu já entendo assim, que eu já sei fazer a operação, eu já entendo que não é difícil a desocupação. Esse público é um público muito assim, é, é um público fácil de você lidar, porque infelizmente assim, o pessoal do popular, eles não têm tanta informação, às vezes agora mesmo, essa semana aconteceu um fato interessante, né? A reforma que a gente acabou de fazer nesse imóvel de 14 mil do Piauí, a gente dividiu os trabalhos e aí no início da operação tinha dois colegas tocando a obra. E aí um deles precisou tirar férias e pediu para eu substituí-lo nas atividades de interface com o pedreiro, com a mulher que vai comprar, que desocupou o imóvel para a gente reformar, e a gente fica conversando com ela, ela dá um suporte também lá com presencial, lá com recebendo material da obra e tal. E eu comecei a interagir com eles, e na verdade hoje eu estou dando até uns conselhos, digamos assim, de ordem financeira para a mulher, porque infelizmente ela cometeu um erro de pediu para transferir a conta de energia da casa, que tinha um débito gigante do ex-proprietário,
pediu para transferir para o nome dela e assumiu o débito. Ela não sabia que... Eu expliquei para ela, disse, a senhora não deveria ter feito isso, porque o débito da energia não carrega o imóvel, carrega o CPF de quem usou a energia. Exato. A senhora não tinha que estar pagando dívida. Então, assim, a gente meio que também acaba fazendo até um trabalho social de orientar as pessoas com relação a algumas coisas de financeiro mesmo, sabe? A gente vê que muitas pessoas perdem os imóveis por falta de educação financeira, algo que é muito importante. E hoje, assim, a gente tem informação disponível, né, Pierre, para aprender sobre isso. Então, nesse caso, eu até fiquei com pena dela, porque ela assumiu uma dívida que não era dela. Eu até, quando ela começou a falar assim, não faça nada, deixa que eu vou lhe ajudar, vou lhe orientar, vou fazer uma cartinha para você entregar à companhia de energia, e você vai argumentar que esse débito não é seu, é da pessoa, do outro CPF, mas assim eu já fiz. Aí eu fiquei com muita pena mesmo. As, com- Assumi uma dívida de R$ 9.000. as companhias de energia, de água também, eu acho que fazem isso de má fé, porque, pô, já joga ali para muita gente que nem sabe, cria um obstáculo para a pessoa transferir a titularidade de forma errada, né? Então, as agências de fiscalização deveriam atuar firme, né? Uma casa que a gente pegou lá em Cascavel, agora, né? Tá finalizando, já tá pronta para venda, né? O Márcio Michelúcio transferiu a conta de água, acho que foi de água, qual é o nome dele. Quando viu, tá com uma dívida de R$ 17.000. A gente recorreu agora aqui, parece que vai resolver, né? Mas olha a dor de cabeça, né? E quem não tem um É, conhecimento, né? Acha que tem que realmente pagar e vai pagando, já está endividado e fica mais endividado ainda, né? exatamente, exatamente. Então, assim, só falando da reforma à distância, a reforma à distância, para mim, não é nenhuma barreira. Eu conheço um pouco da parte de material de construção, porque minha família tem loja de material de construção, então fui criada dentro de um comércio de material de construção. Por ser engenheira também, tocar muito projetos, não exatamente de obras, mas de construção de produtos, digamos assim. E muitas vezes obra também. Um projeto novo, planta nova, desmonta uma planta de um lugar, monta em outra, uma fábrica, máquinas, equipamentos. Então a gente acaba aprendendo sobre isso. Gestão de projetos também, né? E aí, essa parte não é difícil, ao contrário, eu gosto muito, gosto inclusive de ir passear no final de semana nas lojas de material de construção para ver preço de material, pesquisar. E então, assim, a obra à distância foi tranquilo, o pedreiro dava todas as informações, fazia vídeo, a gente perguntava, a gente corrigia algumas coisas que, não pensamos nisso, vamos fazer, achamos que fica melhor, vamos fazer, não, isso não vamos fazer, então é resolvido em grupo e não é difícil, tá? Eu vou falar, assim, eu acho que um ponto forte meu nos leilões é a criatividade com relação à forma de abordagem nas diligências. Eu tenho um repertório grande aí de ideias, sempre tem umas ideias aí. Meus amigos falam, não sei como tu tem coragem, vai, bate na porta do povo. Outro dia fui fazer uma diligência, fiquei na frente do prédio esperando aparecer alguém. Aí apareceu um rapaz, eu perguntei, disse que queria falar com o síndico. Ele disse, eu sou o síndico. Aí comecei a conversar, contei várias histórias, descobri que o imóvel estava alugado para Airbnb, descobri tudo praticamente. Então, assim, tem que ter coragem, gente. O pessoal tem vergonha de conversar com as pessoas às vezes. E outra coisa que eu uso também, eu boto no Google Maps, pego informação de qualquer mercadinho que tenha na rua, do imóvel, cabeleireiro, oficina, eletricista, o que tiver, eu ligo lá, pergunto. Outro dia eu liguei com uma senhora que era dona do mercadinho, pedi para ela fazer uma diligência em um imóvel para mim. Ela falou, tô na Ceasa fazendo compra, assim que eu voltar, eu vou lá para você, porque era na mesma rua dela, né? Aí eu não quis esperar, e aí mandei um motoboy na frente e ir lá. O motoboy foi. Quando chegou lá, o imóvel era lindo nas fotos, né, da caixa. E tava com o cronômetro zerado. Mas quando chegou lá, o imóvel estava totalmente destruído. Tinha arrancado portão, só tava as paredes e o telhado na casa. Então, muito importante a diligência presencial, mandar alguém lá para verificar mesmo, né? Porque às vezes tem umas surpresas desagradáveis, então você já não arremata. Apesar que teve um caso que eu arrematei um imóvel e não paguei,
mas esse caso eu não paguei o boleto porque o preço que eu estava estimando a venda, quando fiz análise com os corretores no mercado, não bateu. Então, estava muito baixo o preço de venda, apesar do imóvel ser muito bom, mas aí o preço na região, eu me equivoquei com o preço da região e o preço estava muito baixo, então eu desisti, não paguei. Eu tenho um SCP também, que ajudou me ensinou bastante vendo a experiência do Saldanha, o SCP com Saldanha, e eu aprendi bastante sobre imóveis populares com ele também. E, e a parte de reforma, Pierre, a criatividade é bem importante nessa hora para economizar. Eu procuro promoções nas lojas, promoção de tinta. Geralmente as lojas têm material perto de vencer e eles fazem desconto, porque ele não pode ficar com material vencido dentro das lojas, principalmente tintas. Às vezes não tem a tinta que está na promoção, não tem a quantidade necessária para fazer a pintura ali. Você mistura duas cores e faz uma terceira cor e dá certo. Também, assim, duas cores meio que parecidas, assim, e dá certo, completa o lote lá da quantidade que é necessária e aí consegue economizar. É, Com o pedreiro também tem que conversar bastante, porque esse pessoal, eles desperdiçam muito. Então, tem que orientar que aquele imóvel é um imóvel que precisa estar enxuto a despesa, né? Não é que a gente vá deixar coisas mal feitas ou erradas, fazer coisa errada no imóvel, não, mas tem que ser feito de forma enxuta. Eu tenho muito orgulho das minhas reformas, viu? Eu tenho um book aqui do antes e depois que eu guardo com muito carinho. Ah, é? É, eu Ó, gosto muito. vai ter no Experience, né, a premiação aí da Top Reforma, né, da reforma. Não é aquela reforma que o imóvel ficou mais bonito, mas aquela que agregou mais valor com menos recurso. Então depois escreve lá aí que de repente ganha, né? É, apesar de ser imóveis populares, mas assim, a casa que eu comprei, que foi meu segundo imóvel, arrematado ainda antes da Smart, ela ficou muito bonita. E assim, eu terminei a reforma numa sexta, na segunda já tinha procura para compra dela. E uma outra que eu comprei sozinha, só eu e a minha sócia aqui, que a gente foi lá, eu conversei com a vizinha. E a vizinha ajudou bastante em vários trâmites lá. E aí eu combinei com ela de pintar a fachadazinha dela lá. E aí deu uma valorizada, porque como era vizinha, né? Ficou as duas casas novinhas lá. Então, tipo, mandei limpar a frente inteira, o mato que tava na frente, assim, das calçadas. Aí limpou o meu e o da vizinha. Então, tipo, pra ficar chamativo, ficar bonito. Então, tudo isso Vai faz virar diferença. vereador aí, ó, fazendo bem aí na rua, na comunidade. Não, eu quero só vender meus irmãos, já tá bom. Bom demais, a estratégia é Essa legal, né? essa questão de fazer amizade com os vizinhos é extremamente importante para quem arremata à distância, né? Principalmente para quem está à distância. Então, fazer papel, assim, ali, a boa vizinhança é extremamente importante. Dá muito certo, viu? É, exatamente. Os frutos são Tem que ótimos. ter alguém ali olhando o imóvel, né? Porque esses imóveis têm de rua, né? Tem risco de Isso. invasão, de alguém É, entrar lá, depredar, né? Roubar alguma é. coisa, né? É. O pessoal, eu deixo sempre a chave com o pessoal, aí aparece, por exemplo, veio o período chuvoso, apareceu uma infiltração, um vazamento, o pessoal avisa, ó, tem um probleminha aqui, a gente vai lá, conserta, quando ainda está nesse trâmite até vender, mas é muito importante ter essas parcerias aí, faz muita diferença. Ó, o Fernando comentou aqui que ele não entendeu como é que você arrematou imóvel por 60, que vale 120, e gastou só 40 e vai ter 80 mais ou menos de lucro. Comenta um pouquinho da questão do financiamento e da figura do interveniente quitante, né? Que muita gente não sabe, né? Acha que vai ter que tirar o dinheiro todo do bolso para pagar todo o financiamento e não é assim que funciona, né? Isso, Fernando. O que acontece é porque esse imóvel ele foi financiado pela Caixa, dando apenas 5% de entrada. A gente pagou R$ 3.150 para um imóvel de 60. Então, depois você gasta um pouco com a parte de documentação para regularizar toda a documentação do imóvel e uma pintura aí, uma reformazinha no imóvel. Então, arredondando em números totais,
é um gasto aí de em torno de R$ 40.000. Quando você vai vender, o banco ele vai quitar, né? A gente faz a transferência. Eu acho que você sabe explicar melhor do que eu, Pierre, essa questão do interveniente quitante aí. Pode explicar, e eu acho que é melhor você explicar, para não me enrolar. Como a Sheila falou aí, né? Você tem um saldo devedor lá, aí você vai vender para outra pessoa que vai financiar. Aí o banco dessa pessoa, ele vai quitar esse saldo devedor, ele vai acertar com o seu banco e vai te entregar o restante. Então você não tem que tirar o dinheiro do bolso. Então muita gente acha ali, não entende, olha, mas como é que você gastou 40 se o imóvel, o lance foi 60 e ainda fez reforma? Porque você só pagou a entrada e algumas prestações e a Isso. reforma, é claro, né? E o banco vai chegar e vai quitar esse saldo devedor e você não vai tirar mais nada do bolso, ainda vai receber o lucro. Então, muita gente não sabe isso, né? É incrível que a gente aprende tanta coisa inútil na escola, mas não aprende financiamento, não aprende finanças, não aprende o básico aí que deve ser ensinado. Então, tá aí uma grande sacada, né? Deu 5% de entrada, 3 mil e pouco reais de entrada aí, vai gastar pouco dinheiro na operação e vai ter cerca de 80 mil reais de lucro. É um mercado bom demais aí. 13 imóveis arrematados aí, um só que precisou de admissão na posse. Você arrematou esse ano, né? Imagino que não vendeu nenhum aqui o período curto. Chegou a vender algum já ou não deu tempo ainda? Tem dois em processo de assinatura na Caixa. Dois imóveis em processo de assinatura, né? Então praticamente já vendeu, né? Já está lá certo. Isso, Só burocracia agora. só a parte burocrática agora para finalizar. E o restante eu estou nessa busca aí, estudando bastante. Aí é uma outra fase, né? Para fechar o loop aí, uma outra fase para a gente agora começar, vamos dizer assim, o investimento voltar e a gente poder voltar a investir, né? Continuar investindo para, como diz o Renan, do montinho fazer um montão, né? Exatamente. Ó, É. tem uma pergunta aqui do Danilo Barreiro, né? Os 13 imóveis foram todos extrajudiciais? Você já pegou algum judicial ou você fica só no extra? Não, excelente pergunta. Todos extrajudicial, não teve nenhum judicial ainda, mas é, eu estou com um time forte aí de esmartanos aqui da Paraíba, de João Pessoa, e a gente vai entrar para o judicial agora. Vamos alçar novos voos aí, estou bastante animada. Tem muitos colegas aqui, muitos amigos que cotizam comigo, que eu sei que estão na live, e o pessoal pede para eu mandar um alô aí, é muita gente, não quero deixar de falar do nome de ninguém, mas tem muita gente boa. Tem gente também reclamando porque não conseguimos comprar juntos ainda, mas vamos ter a oportunidade de arrematar juntos. Estamos garimpando para isso, gente. Tem que garimpar bastante, né? Não é assim. Desses imóveis, a gente garimpa muito para chegar no imóvel que a gente entende que vale a pena, né, arrematar. Então, o segredo é estar sempre olhando, pesquisando, porque uma hora a gente vai chegar. Por isso chama garimpo. Garimpo o quê? Garimpa ouro. Não acha aquela pedrinha de ouro toda hora, mas se continuar procurando, uma hora vai achar. Eu, não- eu, Dá Dá trabalho trabalho, para dá fazer, mas depois trabalho, tem o resultado, exato. né? E outra coisa, eu como sou CLT também, eu trabalho muito no final de semana nos meus imóveis. Eu tiro o final de semana porque eu quero construir algo para mim. Então, pensando no meu futuro, pensando nos meus resultados, eu muitas vezes, dia de sábado, olhando reforma, pesquisando material, levando material, conversando com o pedreiro, garimpando também, discutindo com os meus sócios. Então, assim, não tem hora. O bom do leilão, duas coisas me chamaram a atenção quando eu fui entrar nesse mercado. Como eu estava procurando alguma coisa para investir, eu vinha pensando na construção civil, mas eu vi que a construção civil eu ia ter que abrir uma empresa, um CNPJ, paga-se mais imposto. É importante salientar aqui para quem está de fora, talvez não saiba, que tem muita gente de fora na live, a gente, como pessoa física, paga apenas 15%, tá? Eu, como CLT, eu pago 27,5% de imposto. Como pessoa física no leilão, eu só pago 15%. Então, o negócio é realmente muito bom. Não tenho funcionários, eu contrato o pedreiro ali, serviço temporário, ele faz, executa, pago ele, vai embora. Não tenho vínculo nenhum, então não tenho problema com Trabalhei. contrato trabalhista. Uma outra coisa é a questão da flexibilidade do horário de trabalho. Então, assim, final de semana, à noite, tem um imóvel aqui que eu arrematei 4 horas da manhã. Então,
É isso, eu não tenho, às vezes no horário administrativo, eu já converso com os meus colegas que cotizam comigo, pessoal, dá suporte para mim nesse horário, porque nem sempre vou poder atender uma ligação, nem sempre vou poder responder as mensagens, porque eu estou no trabalho, mas à noite, de madrugada, na hora do almoço, na hora que eu estou em trânsito, eu estou atuando nos leilões. Ó, legal É isso, então assim, demais. tem essa vantagem. Dedicação. Quem quer, faz. Acorda 4 da manhã para poder estudar, garimpar, depois vai trabalhar, depois volta e de noite ainda garimpa final de semana. Então, assim, a questão é ter a vontade de fazer, se dedicar e pagar o preço, né? Porque dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho, mas é muito recompensador depois. Você falou aqui que arrematou em 4 imóveis, né? Então, perdão, em 4 estados, esses 13 imóveis. Tem uma pergunta aqui de Viver Terapia, né? Se tem algum estado que você dá preferência, se essas arrematações foram todas aí próximo do seu estado ou foram espalhadas no Brasil, né? É tudo espalhado, Pierre. Não, eu falo, é igual vocês falam, lucro não tem CEP. Se arrumar um imóvel lá nos Estados Unidos, se der para a gente cotizar e arrematar, eu vou arrematar. Não tem isso, não. Não tem. Tem um imóvel em Minas Gerais, tem imóvel no Piauí, o de ontem, a arrematação de ontem, Maranhão. Os que eu tenho aqui na Paraíba, nem todos são aqui pertinho de mim. Tem um a 500 quilômetros de distância. Então, não tem isso, tá? Eu não tenho nenhuma restrição com relação à localização. Só tem que fazer a cartilha direitinho, o checklist direitinho que a Smart ensina. Pessoal, tem que estudar, pessoal. Não pode esquecer. Muita gente compra o curso e não faz o curso. Tem que estudar, fazer o curso. No início, eu achei realmente que era muita informação e que eu não ia dar conta. Mas depois a gente automaticamente começa a assimilar. Eu queria agradecer aí o grupo das Smart Girls que ajudou bastante nesse processo e ajuda até hoje, tá? Um suporte incrível. Eu sei que os meninos têm um pouco de inveja porque é só mulher, mas as meninas são poderosas mesmo e ajuda bastante com os ensinamentos. E tem que estudar. Não pode ficar só esperando pelos colegas. Ah, vou cotizar com fulano porque fulano sabe fazer. Não. Todo mundo se ajuda. Cada um contribui com uma opinião, com uma visão. E que isso é muito importante, porque a gente divide. Às vezes o que um está vendo, o outro vê, e isso ajuda a diminuir ou minimizar os riscos do negócio, tá? Mas é bom, é importante que vocês estudem, porque o material está na mão de vocês. Tudo que precisava saber está na mão de vocês. A quantidade de conteúdo que a Smart oferece, a dedicação do pessoal, a assistência do pessoal realmente não encontra em outro lugar. Eu já fiz vários cursos online, não de leilão, mas é totalmente diferenciado o suporte da Smart, tá? Tem Ó, que legal demais. estudar. Falando da importância do estudo, da dedicação, tá valendo o manual aí, né? Muita gente fala com a gente lá, Pierre, não estou conseguindo arrematar, tá muito difícil. Aí a gente sabe aqui quanto de aula o aluno assistiu aqui pelo nosso controle aqui da plataforma. Aí, pô, mas você assistiu só 10% das aulas, como é que você quer ter resultado se você não está se dedicando, né? Quantos imóveis você garimpou? Quantos leilões você participou? Ah, participei de 5, não arrematei, já estou desanimado. Calma aí, né? Pô, 5 tu tem que participar em um dia para arrematar. Pô, não tem isso. Então a galera se esforça pouco e quer o resultado rápido. Então é esse negócio do imediatismo, do curto prazo, mas leilão não é assim. Leilão o cara tem que se dedicar bastante. O início é difícil, mas depois ele vai colher os frutos aí como a Sheila está colhendo. Muita gente perguntando aqui, Sheila, para conselho para quem está começando, como começar. Eu queria que você relembrasse o seu início lá e visse, né, se você fez alguma coisa errada que não faria hoje, ou você fez tudo que faria, né, e faz parte do aprendizado. E algum conselho para quem está começando hoje, não sabe nada de imóveis, não, como é que começaria nesse mercado aqui? Qual seria o seu conselho para quem está iniciando, né? O conselho para quem está iniciando sempre é começar pelo extrajudicial, que é por onde eu comecei e até hoje, né? Ainda estou no extrajudicial, né? Tenho planos de migrar para algumas arrematações judiciais que eu estou estudando, aprendendo sobre isso, mas é o extrajudicial com certeza. E, assim, a importância da diligência, de fazer a diligência, de mandar alguém, não precisa ser você, tá? É você mandar alguém lá fazer a diligência, pega um motoboy, pega um padeiro na rua, uma manicure,
vai, pede, pessoal, ó, dá um trocado para a pessoa, fala, eu faço um Pix para você. Converse com a pessoa. Eu falo assim, que eu sou investidora e eu estou investindo em imóvel naquela região, mas eu estou na dúvida, porque eu estou longe e eu queria saber se o imóvel realmente existe. Abre o jogo assim para a pessoa, as pessoas têm, vai ter gente que tem medo, tá? Às vezes na primeira ligação você não consegue, tem gente que fica meio com medo e tal, mas vai ter gente que vai te ajudar. Exatamente. Importância aí, né, de fazer o trabalho prévio, né, para identificar ali, principalmente imóveis populares, de rua, né? Tem isso aí, o Uhum. imóvel tá invadido, tá depredado. No site da Caixa tá uma foto da realidade é outra, por isso é importante, né, fazer essa diligência prévia. Tem várias formas aqui durante a live que a Sheila falou, várias alternativas aí, várias abordagens. Tem que ser criativo, né? Sempre Sim. tem solução. Quem ficar colocando problema aí não vai progredir nada, então seja criativo, dedique-se, acorde cedo, estude no horário que você tem, não espere o melhor momento, a melhor condição para começar, porque isso não existe, ficar esperando o momento ideal nunca vai fazer nada. Começou esse ano com o leilão de imóvel, já tem 13 arrematações, deu uma aula aqui, então queria agradecer aqui, Sheila, a sua participação, trazer sua experiência de vida, com toda certeza vai motivar muitas pessoas que estão começando, e já deixo aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Bom, agradecer a presença aí, vi que a live tem mais de 200 pessoas conectadas, agradecer a presença da Eita, galera top. aí, prestigiando aí essa live, e agradecer a Smart por todo o conhecimento passado, realmente não tem preço, não tem preço, e o suporte também de vocês também, e agradecer também minha família por me apoiar. Algumas vezes minha mãe questionou a questão da cotização, mas eu estou bem segura com relação a isso. E meus sócios, né? Meus sócios, assim, que me ajudam, me suportam e a gente faz esse trabalho junto. E, assim, desejo é que todo mundo tenha sucesso aí nessa empreitada, porque eu acho que é melhor quando todo mundo ganha junto, né? Eu acho que esse negócio é um negócio de resolver problemas. A gente tem que ser realmente criativo, não pode deixar se abater quando aparece algo pela frente, desafiador, mas não se ganha dinheiro fácil em nenhum negócio, gente, tá? É com trabalho mesmo, mas tem saída, como o Fernando sempre fala, né? O tubarão lá tem saída, tem saída. Então, é isso. Agradecer a parceria aí dos amigos que cotizam comigo e que me ajudam bastante nos momentos que não dá para eu estar atuando. Eu acho que isso faz muita diferença. E vamos para cima, garimpar para encontrar bons negócios e cotizar, continuar fazendo dinheiro, Olha, multiplicando o dinheiro. isso aí, bom demais. Obrigado aí, Sheila, pela participação live fantástica. Desejo aí um ótimo dia para você e um ótimo dia aí para todos vocês. Um abração. Fica com Deus. Obrigada, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.